Muito bom dia a todo mundo. Bem-vindos à terceira e última sessão da manhã sobre indício de risco e periculosidade no direito penal. Índice de risco, vou apresentar nosso distinto palestrante, professor Martin Smith. Martin Smith é professor de epistemologia na Universidade de Edimburgo. Seus interesses de pesquisa incluem epistemologia, filosofia do direito e lógica. Ele publicou um livro intitulado Between Probability and Certainty, publicado pela Oxford University Press em 2016. E ele também publicou mais de 30 artigos em revistas científicas Mind, Psychological, Philosophical Psychology, International Journal of Evidence and Proof. Além disso, ele foi pesquisador de 3 grandes projetos financiados pelo Conselho de Pesquisa, Artes e Humanidades no Reino Unido. Projeto número 1, Varieties of Risk, de 2020 a 2023. Projeto número 2, The Whole Truth, de 2016 a 2017. E, por fim, o projeto número 3, Justification e Probabilidade, de 2014 a 2015. Martin Smith, a palavra é com você. Muito obrigado pela apresentação e também aos organizadores pelo convite para falar aqui. Eu penso que é um privilégio falar nesse evento aqui e agradeço a oportunidade de falar aqui. E espero que o que eu vou compartilhar seja interessante e proveitoso para vocês. Deveriam ter um documento através do aplicativo da conferência e vou fazer referência a esse documento agora na palestra. A prevenção de crimes violentos é muitas vezes considerada um dos objetivos centrais do direito penal. E para isso, uma das principais perguntas feitas quando um indivíduo é condenado por um crime violento é a probabilidade de ele cometer outros crimes no futuro. Ou, como é dito com frequência, quanto ele é perigoso, ou ela. As pessoas consideradas perigosas podem enfrentar uma série de consequências legais significativas, como a negativa da liberdade condicional ou uma pena de prisão mais longa. Embora essa avaliação de periculosidade tenha sido tradicionalmente baseada em uma avaliação clínica de um profissional de saúde mental ou na interpretação de um juiz sobre um histórico criminal de um infrator, os tomadores de decisões jurídicas estão cada vez mais se voltando para um método atuarial alternativo, como é chamado, no qual o indivíduo recebe um índice de risco por meio de um algoritmo que usa como entrada uma série de variáveis que foram observadas como correlacionadas com crimes violentos. Esse é o assunto da palestra, do artigo. A avaliação os algoritmos que avaliam. E meu ponto de partida é uma citação de Anthony Duff, que poderia encontrar aí no documento. E ele escreve: o fato de uma pessoa ser do sexo masculino, jovem, desempregada, não ter um relacionamento doméstico estável e ser usuária de drogas ilícitas justifica uma previsão atuarial de que ele cometerá crimes de um determinado tipo se houver uma alta correlação empírica entre a participação no grupo, identificado por essas características, e o cometimento de tais crimes. Podemos então dizer que há um perigo de que essa pessoa cometa tais crimes. Entretanto, isso não quer dizer que essa pessoa seja perigosa. Esse texto foi extraído do artigo de Duff, Periculosidade e Cidadania, de 98. Já há um tempinho, mas é um tópico que Duff abordou continuamente. E, na verdade, publicou recentemente sobre isso um artigo há uns anos atrás só. O que parece estar dizendo é que, mesmo que uma pessoa seja membro de um grupo demográfico que apresente uma alta frequência de reincidência, não podemos concluir, com base nisso, que a própria pessoa é perigosa. Desde o início, há algo de muito intuitivo na afirmação de Duff, mas também é natural se preocupar com o fato de que ele possa estar fazendo rodeios. O que é exatamente a distinção entre perigo e periculosidade a que ele se refere? Além disso, parece haver uma inferência direta que nos leva de uma alta
de um alto índice de risco algorítmico por meio de uma ligação de probabilidade a uma conclusão de periculosidade. Então, começo descrevendo alguns dos detalhes, dos antecedentes das avaliações algorítmicas do risco de reincidência e vou esboçar a inferência que tenho em mente. Bom, aprofundar essa questão leva a perguntas gerais sobre o que significa descrever um resultado. Qualquer resultado como provável ou provável. E no final, concluirei que a afirmação de Duff está levando ao seguinte. Essa afirmação é essencialmente correta. Duff está certo nisso. E sucintamente vou explorar, se for possível, algumas consequências para a prática jurídica. Consequências possíveis. Aí, vou começar com algum antecedente sobre ferramentas algorítmicas para prever a reincidência. Pode-se supor que esse seja um fenômeno relativamente novo, mas, na verdade, essas ferramentas do gênero têm existido desde pelo menos a década de 1930. O desenvolvimento dessas ferramentas se acelerou nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da capacidade de computação e também, especialmente, pelo acúmulo de estatísticas detalhadas sobre crimes. Não costumamos ver nesse nível em períodos anteriores. Um exemplo bem conhecido e muito estudado de uma ferramenta algorítmica para o risco de reincidência é o Violence Risk Appraisal Guide. Esse guia desenvolvido em 90 e 80 e revisado em 2013, o guia de risco de violência. Essa ferramenta atribui um índice a homens com condenações anteriores por crimes violentos com base em fatores como idade, abuso de álcool, estado civil histórico, desajuste no ensino fundamental, separação precoce dos pais, além de fatores como transtorno de personalidade ou diagnóstico. Com base nesses índices, os indivíduos são classificados em 9 categorias, cada uma associada ao risco de reincidência violenta no período de 7 anos após a absolução. Outros instrumentos algorítmicos importantes incluem o Stat99, usado para avaliar o risco de reincidência entre homens condenados por crimes sexuais, e o Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, o COMPASS, que é usado para avaliar o risco de reincidência violenta e geral. Vamos ouvir falar em cada uma dessas ferramentas mais tarde. Alguns algoritmos são constituídos com base em variáveis estáticas, como a idade da primeira prisão, histórico familiar, coisas que não vão mudar. O Static Time se deve ao seu foco nessas variáveis, enquanto outros algoritmos incorporam variáveis dinâmicas mutáveis, como dependência de drogas, atitude em relação à violência, que podem ser alvo de intervenções apropriadas. Algumas ferramentas algorítmicas são transparentes, significando que é possível explicar exatamente como os dados são processados para produzir um índice de risco definitivo. No outro extremo do espectro estão as ferramentas algorítmicas que podem ser complexas demais para serem compreendidas por qualquer pessoa. Essa classe inclui uma onda recente de ferramentas desenvolvidas e refinadas por meio do aprendizado machine learning. Mas mesmo que o algoritmo seja transparente, isso não quer dizer que seu funcionamento interno será disponibilizado para aqueles que recebem seus índices de risco ou para aqueles que usam esses índices para informar decisões jurídicas. A empresa que desenvolveu o software Compass, por exemplo, trata a natureza do algoritmo como um segredo comercial bem guardado. E, na verdade, uma coisa que agora é bem conhecida hoje, por causa do caso jurídico específico que vou mencionar daqui a um pouquinho. Bom, em algumas jurisdições, os métodos algorítmicos para avaliar a periculosidade estão invadindo cada vez mais o terreno antes ocupado pelas avaliações clínicas, inclusive nas decisões sobre sentenças e liberdade condicional. Para seus defensores, os métodos algorítmicos apresentam uma forma mais eficiente, confiável e mais objetiva de avaliar a probabilidade de um infrator cometer outros crimes. Para seus detratores, pelo contrário, os métodos algorítmicos não fornecem informações confiáveis sobre as pessoas, e seu uso corre o risco de exacerbar os padrões existentes de desigualdade e preconceito dentro do sistema de justiça criminal ou penal. Algumas das críticas têm como alvo as ferramentas algorítmicas específicas, encontrando falhas na forma como foram desenvolvidas ou validadas, ou alegando que elas apresentam preconceitos contra determinados grupos. Outras críticas parecem ter um escopo muito mais geral e visam
a própria, digamos assim, lógica da avaliação algorítmica, a lógica de tirar uma conclusão sobre o indivíduo com base em provas sobre um grupo. Aqui está uma citação do psicólogo Richard Alpert, que também está aí no documento, e ele muito bem captura essa inquietação. É da década de 1950, mostrando que essas inquietações não são novas. Essa citação de Alpert. O ponto é que esse raciocínio falha seriamente na aplicação a um único caso, em vez de uma população de casos. A falácia no sequitur fatal acontece no raciocínio de que se 80% dos criminosos que vêm de lares desfeitos são reincidentes, esses criminosos de um lar desfeito têm 80% de chance de se tornar um reincidente. Suas chances são determinadas pelo padrão de sua vida e não pelas frequências na população geral. Sentimentos semelhantes foram expressos por outras pessoas. E, na verdade, Michele Tarufo é outra pessoa que expressou essas inquietações em um artigo publicado apenas alguns anos atrás. E fiquei feliz por encontrar uma ligação entre minha palestra e o trabalho de Michele Tarufo. Tarufo escreveu: as estatísticas não têm nada a dizer sobre fatos passados específicos, pois lidam com populações ou conjuntos de eventos. E aí, mais tarde, parece claro que se houver estatísticas sugerindo que A provoca B em 95% dos casos, isso fornece uma boa justificativa razoável para acreditar que muito provavelmente A provocou B também no caso específico. Mas seria incorreto falar que, nesse caso, a ocorrência de B tem uma probabilidade de 95%, pois estatísticas fornecem frequências, mas não dizem nada sobre um caso específico. Bom, esses comentários foram feitos no contexto de uma discussão ligeiramente diferente, uma discussão sobre o uso de evidências estatísticas como forma de provar a culpa. Já escutamos a discussão na fala da George. Porém, podemos ver uma ligação, uma conexão bem clara. Além disso, a ligação de que os índices de risco fornecem informações sobre a frequência de grupo e não sobre probabilidades individuais foi considerada pela Suprema Corte de Wisconsin em 2016. É um caso bem conhecido, State versus Loomis. Esse caso envolveu, um caso já mencionado há pouquinho, esse caso envolveu um recurso contra uma sentença que parecia se basear em parte em um índice de risco de um algoritmo, o algoritmo COMPAS, por exemplo. Embora a apelação não tenha sido bem sucedida, os juízes expressaram dúvidas sobre o uso de índices de risco, os quais não são muito parecidos com o sentimento expresso por Alpert. Aqui tem uma citação. A avaliação de risco do COMPAS não prevê a probabilidade específica de um infrator individual reincidir em um crime. Uma predição fornece uma predição com base em uma comparação de informações sobre o indivíduo com um grupo de dados semelhantes. Quando o algoritmo atribui um índice de risco ao indivíduo, a frequência de reincidência associada a esse índice pode indicar seu valor probatório ou importância. Alguns dos primeiros usos jurídicos de ferramentas algorítmicas, os conselhos de liberdade condicional receberá um índice de risco de um infrator da frequência de reincidência observada entre os infratores com esse índice, para ajudar para eles tomarem uma decisão. Para uma dessas ferramentas, desenvolvida em Chicago em 1933, no século passado, as frequências variavam supostamente de 1% de reincidência para o índice mais baixo até 76% de reincidência para o índice mais alto. Essas informações disponibilizadas para as pessoas que tomavam as decisões sobre a liberdade condicional. Para algumas ferramentas contemporâneas, como Static 99, os desenvolvedores continuam a fornecer diretrizes de frequência de reincidência para várias faixas de índice, com o objetivo de ajudar os tomadores de decisão. Quanto às ferramentas, mesmo que não haja frequências artificiais de incidência associadas aos índices de risco, eles podem ser estimados a partir de pesquisa de validação. Por exemplo, houve um estudo em larga escala do Violent Risk Appraisal Guide, do guia atualizado em 2014, que encontrou taxas de reincidência de 11% na mais baixa das 9 faixas de índice de risco, chegando a 88% no mais alto.
Mas mesmo quando um algoritmo atribui a um indivíduo um índice de risco bem alto, sabemos que uma proporção significativa de indivíduos que recebem esse índice acabam recidendo. Se as preocupações de Alport estiverem corretas, não podemos tirar nenhuma conclusão sobre a probabilidade de esse indivíduo reincidir. Na verdade, não podemos mesmo concluir que esse indivíduo tenha mais probabilidade de reincidir do que alguém que recebe um índice muito mais baixo. O que a citação de Alport sugere que não podemos passar de uma premissa sobre a frequência de um resultado, um grupo, para uma conclusão sobre a probabilidade desse resultado para um indivíduo do grupo. E, no entanto, essa preocupação é difícil mesmo ver que poderia haver um problema epistêmico geral, com inferências do gênero, ou inferências atuariais, como às vezes são chamadas. Por um lado, ainda que tem estatísticos que têm dificuldades para tratar disso, ou essas inferências elas podem ser controversas no direito penal, mas seu uso em outros domínios, como nos seguros, nas finanças, na medicina, é completamente padrão, uso padrão, e raramente nos faz hesitar. Suponha que, por exemplo, um exemplo bem simples, um exemplo médico simples. Suponha que o médico julga que um paciente provavelmente terá uma reação adversa a um determinado medicamento, com base no fato de que uma alta frequência de apresentações adversas foi relatada em pacientes com idade semelhante, estilo de vida, histórico médico semelhantes. Nesse caso, certamente não parece que o médico esteja cometendo uma falácia não sequitur fatal, para usar a frase de Alport. Ao chegar a essa conclusão, pelo contrário, pode ser negligente se o médico não chegar a essa conclusão. Essa é a conclusão que o médico deveria tirar. Ou um caso mais próximo do presente, o uso de algoritmos para definir os termos de contratos de seguro ou empréstimo. Na verdade, para determinar se tais contratos serão oferecidos ou não. A maioria dos solicitantes e requerentes de empréstimo terão naturalmente vários de seus dados: idade, renda, histórico de crédito, histórico de emprego, inserido em um algoritmo para determinar o risco de empréstimo. Eles são inseridos no algoritmo para determinar o índice de inadimplência, com a frequência de impagamento, inadimplência, o índice, o risco de inadimplência. Uma situação de qualificação pode atribuir essa probabilidade individual, segundo isso, para determinar se a solicitação é aceita ou recusada. Ou, por exemplo, em termos não padrão, tem que ser impostos. Também parece concordar que podemos, em alguns casos, inferir probabilidades individuais a partir de frequências de grupo. Se pensarmos na citação do documento, aí está faltando uma coisa da fala de Alport, e essa é a parte aqui. Então, podemos dizer que existe o perigo de que a pessoa cometa tais crimes e também podemos quantificar esse perigo. Se N% desse grupo comete crimes, há um risco de N% de que essa pessoa o faça. Sua participação no grupo não é apenas a prova da qual podemos inferir esse julgamento de perigo, e implica esse julgamento mesmo. Parece considerar aqui que podemos passar de uma frequência de grupo para uma probabilidade individual. A quitação de dados, tanto faz, não parece ser a mesma que a quitação de Alport, mas essa concessão cria um problema imediato para dar. Uma vez que tenhamos a conclusão de que uma pessoa provavelmente cometerá um crime violento se for libertada, parece ser um pequeno passo para a conclusão adicional de que a pessoa é perigosa. E essa conclusão que dá, não podemos achar. Ele acha que não podemos chegar a essa conclusão. Na verdade, parece que fazemos esse tipo de inferência o tempo todo. Se acreditarmos que um fio exposto pode causar eletrocução se for tocado, ou que um dispositivo pode explodir se for perturbado, não hesitaremos em descrever o fio e o dispositivo como perigoso. Parece uma inferência muito natural que fazemos. E, além disso, essa inferência pode ser alterada pelas diferenças legais propostas de periculosidade, que também está no documento. Uma, por exemplo, de 72, do Scottish Council on Crime.
periculosidade é definida como a probabilidade de que o infrator infligir danos pessoais graves e remediáveis no futuro. Uns anos depois, em 78, no relatório do Conselho Consultivo do Sistema Penal do Reino Unido, o infrator perigoso foi definido como aquele que provavelmente cometerá danos graves. Um documento influente de 78, os teóricos jurídicos Morris e Muller, 85, defendem a periculosidade do infrator como produto da probabilidade e da gravidade de qualquer dano que eles possam causar. É claro que temos que andar com cuidado com o que parece uma definição de um termo de forte carga emocional, como a periculosidade. Eu acho que temos que pensar na possibilidade de que a definição seja apenas uma tentativa de enxertar as conotações estigmatizantes do termo em algo artificial e novo e divorciado do significado comum. No entanto, para ser justo com as definições que acabei de mencionar, não acho que elas se enquadrem nessa categoria. No máximo, elas impõem um pouco mais de precisão ao significado comum do termo perigoso, o que é algo que pode ser perfeitamente justificado em contextos jurídicos. Bom, agora temos uma referência que nos leva de um índice de alto risco a uma conclusão de periculosidade. Vou apresentar isso de forma esquemática. Essa referência. Documento. Uma pessoa, por exemplo, condenada por um crime violento e submetida a uma avaliação de risco algorítmico. Considere o seguinte raciocínio. Primeiramente, tem evidência de que a receber um índice de risco de N, uma proporção significativa dos que recebem um índice N reincidem quando liberados. Portanto, 2 prova que A reincida quando for solto. 3, portanto, A é perigoso. O passo de 1 para 2 é a inferência atuarial, que Ortberg questiona, mas que, como um padrão geral de inferência, parece ser claramente legítimo. Pense mais uma vez. Do caso financeiro e médico, passo de 2 para 3, é a inferência que parece questionar, mas que parece ser licenciada pelo próprio conceito de periculosidade. É difícil fazer a inferência. São inferências de 2 passos e ambos passos, inferência ou ambos passos, parecem legítimos. Portanto, esse é o cenário. Por um momento, quero deixar de lado o direito penal e o risco de reincidência, porque há uma questão mais fundamental com a que precisamos lidar. As avaliações de risco no direito penal utilizam alegações de probabilidade como alegação de que uma pessoa tem probabilidade de reincidir. Nesse momento, quero fazer uma pergunta básica. O que significa descrever um resultado, qualquer resultado, como sendo provável, improvável, ou 50% provável, etc. O que é que significa esta linguagem probabilística? A primeira coisa a observar é que as afirmações de probabilidade geralmente vêm acompanhadas de um conjunto específico de fatos em relação aos quais a probabilidade é avaliada. Podemos dizer coisas como: considerando que João saiu para o trabalho há 20 minutos, é provável que ele já tenha chegado, ou considerando o projeto da ponte, é improvável que ela caia. Bem, essas são afirmações sobre relações probabilísticas. O fato de João ter saído há 20 minutos torna provável que ele já tenha chegado. Os fatos sobre o projeto da ponte tornam improvável que a ponte caia. O próximo aspecto que eu gostaria de observar é que, se já estivermos no meio de uma discussão sobre o horário da partida do João, o seu projeto da ponte, eu poderia expressar essas mesmas afirmações dizendo apenas: é provável que ele já tenha chegado, ou é improvável que a ponte caia. Nesses casos, não preciso explicitar a afirmação completa. Não preciso de especificar os fatos subjacentes, porque eles já estão claros no contexto. São óbvios do contexto. O que quero sugerir é uma sensibilidade da linguística do contexto. O que quero sugerir é que esse é um bom modelo de como as afirmações de probabilidade funcionam em geral. Sempre que fazemos uma afirmação de probabilidade, a probabilidade precisa de ser avaliada em relação
algum conjunto de fatos subjacentes. Se estes fatos não forem explicitados na própria afirmação, eles serão reunidos a partir do contexto em que a afirmação é feita. Considera uma analogia com um termo sensível ao contexto como alto, um exemplo muito padrão do vocabulário sensível com o contexto. Às vezes, quando escrevemos expressões ou coisas como sendo altas, especificamos uma classe de contraste em relação a qual altura está sendo avaliada. Portanto, podemos dizer coisas como a Sara é alta para uma criança de 12 anos, não é alta para um jogador de basquete, etc. Se omitirmos essa qualificação e dissermos apenas coisas como a Sara é alta ou não, a classe de contraste será determinada pelo contexto. Estamos vendo uma foto da escola, estamos vendo uma seleção do time de basquete e por aí fora. Embora possa haver alguns contextos em que a classe de contraste seja deixada em aberto e não especificada, é óbvio que a altura deve sempre ser avaliada em relação a uma ou outra classe de contraste. Não é como se, além dos factos sobre a Sara é alta para uma criança de 12 anos, para um jogador de basquete, etc., houvesse algum outro fato sobre a Sara é simplesmente alta. Não há nenhum outro fato. E eu acho que a situação com a linguagem probabilística é semelhante. Da mesma forma que uma altura deve ser sempre avaliada em relação a uma classe de contraste, a probabilidade deve ser sempre avaliada em relação a um conjunto de fatos subjacente. Pense de novo na citação de Allport feita anteriormente. Allport diz que a probabilidade de um delinquente se tornar um reincidente não é determinada pelas frequências da população, mas sim pelo padrão da sua vida. Bem, por um lado, há a probabilidade de um delinquente se tornar reincidente dadas as frequências na população. Por outro lado, existe a probabilidade de um delinquente se tornar reincidente dado o padrão da sua vida. É possível que uma avaliação não tenha as mesmas probabilidades e pode ser que a avaliação da risco algorítmica não possa nos informar sobre esse assunto do aspecto. Isso pode ser uma parte daquilo que a Allport está tentando expressar. Mas eu acho que a Allport tem razão. Mas onde a Allport erra é ao supor que existe algo como a probabilidade de uma pessoa se tornar reincidente. Acho que isso não existe. Às vezes os filósofos fazem uma distinção entre a probabilidade probabilística, que mede a extensão em que as proposições são apoiadas pelas provas, e a probabilidade objetiva, que mede a propensão das coisas no mundo para produzir determinados resultados ou se comportar de determinadas maneiras. É uma distinção padrão que encontra na filosofia da probabilidade. Eu acho que é uma coisa muito importante nessa distinção, mas não acho que esteja rastreado dois tipos de probabilidade fundamentalmente diferentes. Acho que a literatura aí se engana. Mas em vez disso, o que a distinção serve para destacar são dois conjuntos importantes de fatos que podem entrar em nossas interpretações da linguagem probabilística. Muitas vezes nos preocupamos com avaliar a probabilidade em relação ao conjunto de evidências e muitas vezes nos preocupamos em avaliar a probabilidade relativamente a propensões e disposições. São dois usos muito prováveis da linguagem probabilística. Imagina que está levando uma tigela de vidro de uma forma precária e eu digo, cuidado, essa tigela provavelmente vai acabar se deixar cair. Isso naturalmente significaria para mim que as propriedades da tigela fazem com que ela possa se quebrar, se cair. Isso de facto pode ser outra maneira de dizer que a tigela é frágil, quebradiça, ou que tem uma tendência para se quebrar se bater uma superfície dura. De facto, a tigela, se for feita de um vidro especialmente endurecido, então a minha afirmação seria falsa, por ter dito uma coisa falsa. Portanto, podemos chamar isso de interpretação objetiva de uma afirmação de probabilidade. Ora, suponhamos, por exemplo, que você faça um teste rápido de antígeno e depois vê o resultado e eu diga, é provável que tenha Covid. Naturalmente, isso significaria que as provas que temos perante nós fazem provável que tenham Covid. Mesmo que na verdade o resultado do teste seja falso positivo, isso não tornaria a minha afirmação falsa. Bem, a única maneira que a minha afirmação seja falsa é se eu estiver mal interpretando
a prova que o teste está apresentando, que esteja de facto a mostrar o resultado negativo ou conclusivo e o que esteja mal interpretando. Portanto, podemos chamar isso de interpretação probatória de uma afirmação de probabilidade. Em muitos casos, ambas interpretações estarão prontamente disponíveis e nenhuma delas será preferida. Suponhamos que eu lançar uma moeda e enquanto está no ar eu digo a probabilidade de a moeda dar a cara é 50%. O que eu quero dizer exatamente? Bem, numa interpretação objetiva, isso se expressa a proposição que a moeda está disposta, quando lançada, a dar cara com a mesma frequência que a coroa. Ou seja, é uma moeda justa. Numa interpretação probatória, isto expressa a proibição que a minha prova não favorece nenhum dos dois resultados, mas que fornece igual indicação para a moeda dar cara ou coroa. Na segunda interpretação, a afirmação é sobre a prova, enquanto que na primeira interpretação a afirmação é sobre a moeda, as propriedades da moeda. Bem, argumentei que o uso de linguagem probabilística introduz uma tipo de sensibilidade de contexto. Se uma alegação de probabilidade não especificar o conjunto subjacente de fatos em relação aos quais a probabilidade está sendo avaliada, esses fatos precisarão de ser reunidos a partir de informações contextuais e podem, em muitos casos, ser deixados em aberto e ambíguos. Se os fatos afetam um conjunto de provas, então temos uma probabilidade probatória. E se os fatos referem a disposições e proposições, temos uma afirmação de probabilidade objetiva. E como diz, esses são tipos de fatos que podem tender para uma interpretação probabilística da linguagem. Então, isto são pontos gerais sobre a linguagem probabilística. Mas, claramente, se aplica a alegação de que uma pessoa provavelmente reincidirá quando feita no contexto de uma decisão sobre a sentença ou liberdade condicional. Porque é uma afirmação concreta de probabilidades. Portanto, considero que essas próprias palavras podem ser usadas para expressar duas proposições bem diferentes. A primeira é que a evidência torna provável que a pessoa reincidirá, e que as pessoas, segundo é que as disposições da pessoa tornam provável que ela reincidirá. Bem, voltemos agora para a conclusão que tem, essa inferência que têm nos papéis, que é suposto nos levar de uma marca de risco para uma perigosidade conclusiva. A primeira é que tem provas de que há uma pontuação de risco N e uma proposição significativa dos que recebem uma pontuação N enquanto liberado. Se é verdade, é provável que há reincida quando for solto, portanto A é perigoso. O 2, naturalmente, é uma probabilidade, uma afirmação de probabilidade. O que eu vou argumentar é que o passo de 1 para 2 é legítimo só quando 2 recebe uma interpretação probatória, enquanto que o passo 2 para 3 é legítimo só quando 2 recebe uma interpretação objetiva. Mas qualquer que seja a interpretação que adotemos, não há maneira legítima de passar de 1 para 3. Portanto, é assim como quero reclamar as afirmações de dúvidas. Pensemos na posição epistémica de um tomador de decisão que recebe uma pontuação de risco. Vamos colocar na situação dessa pessoa um tomador de decisão que recebe uma pontuação de risco algorítmica e que de alguma maneira tem de usá-la ou não para informar uma decisão sobre a sentença ou liberdade condicional. O tomador de decisão não terá uma descrição associada, um risco leve, moderado, nem umas diretrizes da frequência. Talvez vai apresentar, essa pessoa não vai reincidir. O tomador de decisão pode não saber quais variáveis de entrada são usadas pelo algoritmo e que informações específicas são fornecidas pela pessoa. E mesmo que o tomador de decisão saiba essas coisas sobre a pessoa A, ela não saberá como essas
essa informação foi processada para reduzir a pontuação de risco. Como observei no início, as informações sobre o funcionamento interior de uma ferramenta algorítmica geralmente são retidas para a empresa proprietária ou podem até mesmo não estar disponíveis em princípio devido à forma como a ferramenta foi desenvolvida. E eu acho que parte do próprio apelo do uso a uma ferramenta algorítmica em lugar de qualquer coisa como uma avaliação clínica é que ela fornece uma informação muito simples e de fácil digestão que não precisa de ser interpretada por um especialista. Eu acho que isto é parte do atrativo de usar estas ferramentas, mas a simplicidade de uma marca de risco é justamente o que se foca o valor probatório e de como isto é associado com isso. É muito bem expressado por Jorgensen num artigo recente, quando escreve: a pontuação atribuída a um indivíduo não reflete uma percepção profunda da sua verdadeira natureza. Ele informa a frequência de um tipo de resultado entre as pessoas no caso de base de dados que são semelhantes a ele. Portanto, com base nessas informações, um tomador de decisões pode legitimamente fazer uma afirmação sobre a probabilidade probatória que A reincidirá. Mas não há maneira como passar daí para a conclusão que A é perigoso. Anteriormente, pesquisei uma série de definições de perigosidade que apelam para uma linguagem probabilística, mas estas não são as únicas definições legais que são apresentadas. Se olharmos para as definições que não usam uma linguagem probabilística, o que vemos é que geralmente são formuladas de maneira pouco surpreendente, achando a linguagem de disposições e propensões. Mas o próprio Dave dá uma definição como essa no próprio artigo. Diz: perigosidade criminal constituída pela posta de traços de caráter, disposições, atitudes, padrões de motivação que se manifestarão em uma conduta criminosa grave. No relatório de Butler de 1965, comandado pelo governo do Reino Unido, a perigosidade foi definida como a propensidade para causar lesões físicas graves ou danos psicológicos duradouros. Em um relatório encomendado pela Howard League for Penal Reform em 1981, o infrator perigoso foi definido como aquele que tem uma propensidade a infligir danos a outros considerando ou desafiando as restrições sociais e legais usuais. E vou dizer que fica claro que no uso comum descrever uma pessoa como uma coisa como perigosa atribui uma disposição para causar estragos. Pense no exemplo anterior. Portanto, gostaria que considerassem de novo as definições pluralísticas de perigosidade como tão simples dada pelo Conselho Consultivo do Sistema Penal do Reino Unido. O infrator perigoso é aquele que provavelmente cometerá danos graves. Bem, já disse há um momento que isto parece que é uma definição perfeitamente legítima e eu acho que afirmo isso, que é legítima, mas a única maneira como a definição podia respeitar o uso comum é que o provável aqui foi interpretado objetivamente, porque nessa interpretação a definição se refere às disposições ou propensões do infrator e seria aproximadamente equivalente às outras definições que acabei de dar. E o mesmo é válido para todas as definições de perigosidade que fazem uso da linguagem probabilística. Essas definições só podem ser sustentadas sempre que a probabilidade de receber uma interpretação objetiva. Portanto, voltando à nossa inferência, podemos passar de 1 para uma interpretação probatória de 2. Esta é a focagem atuarial. E a definição de perigosidade nos pode levar de uma interpretação objetiva de 2 para 3. Isso é para o próprio conceito de perigosidade, mas não há nenhuma inferência legítima que nos leve de 1 para 3. Portanto, argumentei que não se pode inferir justificadamente que uma pessoa é perigosa com base em uma alta pontuação de risco algorítmico, tal como sugere Dave. Acho que há duas fontes potenciais de confusão que podem levar a um tomador de decisões jurídicas a pensar de outra forma. A primeira é uma confusão sobre o significado de uma pontuação de risco, uma tendência para pensar que a pontuação acarreta algum significado oculto sobre a verdadeira natureza de uma pessoa e que pode ser usada para justificar diretamente uma ligação de probabilidade objetiva. Não é o caso.
não leva a nenhuma natureza verdadeira. Segundo, é uma confusão sobre a interpretação da linguagem probabilística, uma tendência a confundir uma alegação de probabilidade probatória que realmente pode ser justificada pela pontuação de risco e outra que não. Em relação a uma sentença ou liberdade condicional, é perfeitamente permissível e torna fácil e talvez nem sem reparar de uma interpretação para a outra. Bem, essa é a minha principal conclusão. No tempo que tenho, gostaria de dizer um bocadinho da prática legal, prática jurídica. Essa parte vai ser bastante curta e fim aberto. Se é certo que uma pontuação a risco algoritmo pode justificar uma conclusão de perigosidade, quais são as consequências práticas disso? Eu acho que o resultado imediato é que a linguagem de perigosidade não deve ter lugar no discurso sobre ferramentas algorítmicas para avaliar o risco de reincidência. Isso é bastante direto, mas as pessoas não devem ser descritas como perigosas só na base de uma pontuação de risco algorítmica. E se essas pontuações foram usadas para basear decisões sobre sentenças de liberdade condicional, particularmente usadas como uma base para aumentar uma sentença ou negar a liberdade condicional, então devia ser apresentada ou racionalizada como uma maneira de gerenciar infratores perigosos. Mas se pode tentar concluir que as avaliações algorítmicas de risco não devem ser usadas para usar qualquer decisão, mas essa conclusão não é imediata daquilo que eu digo, porque embora uma pontuação de risco algorítmica não possa justificar uma relação por lado objetivo ou uma conclusão perigorizada, ela pode justificar uma alegação de probabilidade probatória. E está claro que as alegações de probabilidade probatória às vezes são legitimamente usadas como auxílio para tomar decisões. Como falei anteriormente, há muitos âmbitos em que os métodos atuariais são usados para orientar decisões. Suponhamos que o médico esteja considerando as opções de tratamento para um paciente e ao consultar as estatísticas médicas descobre que uma alta percentagem de pessoas com idade, estilo de vida e historial médico semelhante apresentam uma reação adversa a uma determinação de determinado medicamento. Se o médico concluir que as provas tornam provável que o paciente tenha uma reação adversa, isso seria motivo suficiente para solicitar mais exames, explorar tratamentos alternativos, etc. Para essas medidas, que o médico que você esperaria, em qualquer circunstância, o médico não precisa acreditar que a condição física dessa pessoa torna provável que tenha uma reação adversa. De facto, poderia muito bem suspender o julgamento sobre essa questão. A afirmação da probabilidade suficiente. Ou voltando para um caso que é mais próximo das nossas preocupações atuais, suponha que uma pessoa que pede o empréstimo seja avaliada por um algoritmo como tendo um alto risco de inadimplência como base em fatores como renda, emprego, histórico de crédito, etc. Bem, um agente de empréstimos não teria justificativa para acreditar, com base nessa pontuação de risco, que o caráter ou a personalidade do solicitante torna provável que ele não pague o empréstimo. E também não teria justificativa para atribuir uma disposição ao solicitante acreditando que ele é um perdulário ou financeiramente irresponsável, qualquer coisa do jeito. Mas o agente não precisa acreditar nessas coisas para recusar razoavelmente a solicitação ou impor termos não padronizados. Ele só precisa acreditar que a probabilidade da inadimplência é determinada pelas evidências disponíveis, que afetam as frequências subjacentes à população. Um agente de crédito, na maioria de vezes, estará apenas implementando as políticas gerais do banco ou da instituição de concessão de crédito para a qual trabalha. E um banco, por si só, não tem interesse, qualquer interesse, diria eu, nas exposições de cada solicitante de empréstimo. Eu acho que é uma coisa que nada que o banco se interessa. Portanto, a principal preocupação dos bancos é com os lucros e perdas monetárias esperadas no amplo portfólio de empréstimos. O banco se preocupa com gerenciar isso. O risco de falha ou de seguro também o quer num amplo portfólio de créditos.
para agenciar esta forma eficaz é preciso apenas atender as probabilidades evidenciais probatórias de inadimplência por fato determinado pela frequência a nível do grupo. Bem, poderíamos, a partida, adotar uma atitude semelhante em relação à comissão criminal. Poderíamos declarar que, ao tomar decisões sobre a sentença de liberdade condicional, não estamos preocupados com disposições ou caráter de infratores individuais. Em vez disso, nosso objetivo é implementar políticas que, em conjunto, levariam um número esperado menor de crimes futuros em relação às frequências em nível de grupo. Isto pode ser uma abordagem coerente, mas ela está muito em desacordo com a forma como a punição criminal é normalmente justificada tradicionalmente, com referência aos crimes, à conduta e às características de uma pessoa. Portanto, uma coisa é considerar o uso de ferramentas algorítmicas nas decisões de sentença de liberdade condicional, mas acho que precisamos de ter clareza sobre o que o uso dessas ferramentas realmente significaria. Acho que isto faz parte de uma tendência mais geral que estamos vendo atualmente. A inteligência artificial e as ferramentas algorítmicas são muitas vezes apresentadas a nós como meios mais confiáveis e eficientes a fazer as coisas que já fazemos há muito tempo. Nesse caso, tentar determinar o grau de perigosidade do infrator condenado. Acho que temos de ser muito críticos em relação a esse tipo de narrativa, e quer no direito penal em geral. Acho que adotar o uso de ferramentas algorítmicas é muitas vezes fazer as coisas de uma maneira totalmente diferente de como os fizemos até agora e de reconfigurar nossos objetivos e valores de maneira encoberta. E acho que, caso apresente não é uma exceção, adotar o uso de ferramentas algorítmicas no direito penal é sem dúvida reconhecer os objetivos da sentença e da liberdade condicional. Bem, fico por aí. Muito obrigado. Many thanks to Muito agradecido ao professor Martin Smith pela sua palestra. Obrigada. Agora temos a parte das perguntas e respostas. Recebemos muitas perguntas por escrito. Vamos começar por uma, talvez duas perguntas escritas. Em primeiro lugar, quando falamos que não temos evidências normais e outra maneira simplesmente para mostrar qual é que é o ponto, pode repetir? Sim, em relação à pontuação, não são normais, entre aspas, em relação à evidência da periculosidade. Bom, eu acho que normalmente nós podemos interpretar isso de muitas maneiras. Eu acho que isso pode significar que a causa-risco normalmente não é utilizado como evidência de periculosidade. Isso talvez uma coisa que foi uma vez certa, né? Mas que talvez não é tão claramente certa agora. E outra questão, tendo em conta a pergunta, é que a pontuação não oferece evidência sobre os perigos, uma probatório em função do trabalho que foi feito anteriormente, que normalmente estamos sustentando para provas. Será que toda a cor disso, bem, a pontuação realmente não serve para ver quais é que são os níveis de periculosidade, mas com a minha própria intenção, eu acho, a propósito, não falei das propriedades epistêmicas nesse artigo, como sensibilidade ou apoio. Eu acho que já foi uma questão que faz parte da discussão, mas eu não acho que seja necessário. Eu acho que o fato que as populações de risco não fornecem uma justificação em relação a acreditar que uma pessoa é perigosa não significa muito que a natureza da justificação seja necessária. Exatamente, nós podemos ver em relação àquilo que oferecem a pontuação dos riscos e, sobretudo, em função da inteligência artificial e qual é que é a linguagem, não é? Probabilística. Sim, agradeço muito esse esclarecimento. Segunda pergunta escrita, qual é que é a avaliação em relação à sensibilidade, à segurança e também em relação à evidência, né? Aquilo que é bom, mais uma vez isso. Sim, vamos voltar a falar, né, dessas questões epistêmicas na epistemologia do direito, a sensibilidade, segurança
Sim, já falei dessas questões, mas poderíamos tratar mais sobre isso. Eu acho que realmente esse é o caso, sabe? E em relação à pontuação algorítmica, eu acho que mesmo se for muito elevado, com uma frequência junto a isso, não seria uma prova em segurança em relação ao depoimento, né? E a conclusão se uma pessoa é perigosa ou não é perigosa. E, bom, peço desculpas porque talvez não passamos por essas noções, talvez eu teria que ter, né, esclarecido essa questão exatamente de que está composto, né, hoje em dia, essa questão, mas sem dúvida eu diria que vale a pena, né, dar apoio a essa questão e sobretudo ter, sem dúvida, uma perspectiva completa do artigo, mas como eu falei há um instante, há um motivo pelo qual eu não estou mencionando isso aqui, porque não quero que a minha conclusão só esteja dependendo de uma caracterização epistemológica particular sobre a justificação. Eu acho que a conclusão em relação ao risco das pontuações dos algoritmos tem que se aceitar. Sem pensar em relação a qual é que é a teoria da justificação, qual é que é a crença racional que estamos a sustentar. Simplesmente temos que compreender realmente o que está oferecendo essa pontuação do algoritmo e quando nós estamos vendo alguma ambiguidade no âmbito da probabilidade, eu acho que esse gênero de inferências, mesmo sendo muito naturais, desde uma pontuação muito alta do algoritmo até ter uma conclusão, eu acho que pode ser um erro. Aliás, podemos ver esse erro, né, nessa ambiguidade que nós temos em relação às probabilidades também. Espero, não é, ter respondido essa pergunta. Bom, temos outras perguntas por escrito. Talvez na última sessão tivemos problemas com a tradução. Todas as perguntas são por escrito pelo momento, não é? Mas eu acho que nós temos muitas perguntas por escrito, talvez. Bom, muito bem. Então, o emprego de estereótipos e grupos pode ser considerado inadequado não simplesmente porque não são provas específicas e também, mesmo sendo certos, no fundo, são o resultado de um sistema social de opressão? Simplesmente a primeira parte da pergunta. Os estereótipos de grupos, né? Estereótipos de grupos podem ser considerados inapropriados porque não são sobre a base da prova específica, ou mesmo se for o caso, né? São o produto, finalmente, do sistema e da opressão do sistema social. Sim. Bom, muito boa essa pergunta. Eu acho que as inferências têm como base os estereótipos, com certeza, né? Será que temos finalmente exatamente os mesmos problemas que eu estava tratando aqui? As inferências sobre a base das pontuações de risco algorítmicos, né? Os estereótipos não teriam, portanto, a mesma classificação seria no gênero. As pontuações de risco seriam criadas por um algoritmo, né? E talvez o algoritmo já foi testado e talvez também validado, né? Etc. Porém, a pergunta que está sugerindo, talvez, pode haver alguma preocupação sobre os estereótipos adicional? Bem, o produto dos padrões de desigualdade, né? E mesmo se forem muito certos, né? E ver quais é que são, né, as inferências da periculosidade para reforçar e consolidar esses próprios padrões, eu acho que seria uma preocupação muito grande e isso também salienta no caso da avaliação do risco algorítmico. Portanto, teríamos que pensar, mesmo tendo evidências das probabilidades que nos levam a certas conclusões, será que essas conclusões podem justificar, né, as mesmas sentenças e também a prisão condicional? Eu acho que não temos que pensar simplesmente em ver até que ponto é preciso o algoritmo e como que tem sido validado e testado, mas sim temos que pensar se essas inferências, mesmo se o algoritmo estiver acompanhando genuinamente a frequência das populações, temos que ter muito cuidado em relação a qual é que é a frequência da população, de onde que provém, porque talvez o emprego do algoritmo, quando sendo utilizado assim, né, estaríamos
exacerbando as desigualdades e os prejuízos. Portanto, esse é outro gênero de crise que normalmente costumamos evitar quando estamos empregando as ferramentas algorítmicas que finalmente podem ter um peso muito relevante em função da tomada de decisões. Bem, foi muito fascinante a sua apresentação. Talvez a primeira pergunta quer que fale é o Jaime Felipe, o Portes Minor. Será que pode se levantar, por favor, para fazer a sua pergunta? Muito agradecido. Agradecido, professor Smith. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta, as duas interpretações da probabilidade parece que são muito plausíveis, mas o que acontece com uma interpretação probabilística sobre o risco das crenças? Será que isso foi tratado também pelo princípio que você expôs? Ou talvez a segunda pergunta, quais é que são os compromissos que está apoiando sobre a base da ontologia da prova? Os fatos, as propostas, o conhecimento ou talvez outro elemento? Eu acho que isso tem implicações para determinar os cálculos no caso da probabilidade probatória. Obrigado. Agradeço essas questões. Eu vou começar pela segunda questão. Eu costumo pensar sobre a prova, proposicionalmente, como bem sabem, o debate que nós tivemos realmente a nível da literatura epistemológica, eu pensei em muitas questões em relação também a quais é que seriam as propostas e também os estágios mentais. Eu acho que uma vantagem que talvez estamos vendo em relação à prova, desde o ponto de vista da proposta, é que, as probabilidades terminam sendo condicionadas sobre a base do probatório. Portanto, é muito fácil ver, o condicionamento sobre outras propostas em função da probabilidade probatória. Se não pensamos nas provas proporcionalmente, então não vamos ter, ou vamos ter que adoptar medidas muito mais complicadas. Estamos pensando na prova sobre a base dos estados mentais, realmente não tem probabilidades condicionais sobre o estado mental. Temos que pensar, portanto, a proposta que um estado mental está fechado, etc. Portanto, estamos falando de complicações acrescentadas, depois do fato. Eu acho que a evidência probatória, eu acho que não podemos dizer abertamente que estamos pressupondo necessariamente isso. Talvez poderíamos enquadrar isso que estou falando também em função das outras provas que a gente tiver. Portanto, estamos falando dessas questões especiais. Isso me leva à segunda pergunta. É a resposta à segunda pergunta. Mas a primeira pergunta é a subjetividade e a probabilidade. Se a gente lê a literatura que nós temos, podemos ver... espera só um segundo. Essas são duas interpretações que a gente falou aqui, objetivamente sobre a evidência. Temos também a interpretação subjetiva. Por que você falou disso, Qual é que é o assunto que está por trás da justificação, Temos, quando estamos no tema da interpretação, talvez serve para pensar qual é que é o nível de confiança em relação a uma proposta. Então, estamos pensando, se houver uma interpretação da linguagem probabilística que tem a ver com a probabilidade objetiva e vemos qual é que é a evidência probabilidade, também tem uma correspondência com a probabilidade do sujeito. Nessa interpretação, estamos vendo que a condição da verdade, talvez, pessoalmente, podemos gênero de pessoa, ou talvez os créditos que nós temos na proposta, talvez. E, portanto, eu acho que realmente o que nós temos é que há talvez uma interpretação do gênero, mas no mínimo nós pensamos que há evidências bem fortes para ter uma interpretação do gênero, mas não estou pressupondo isso aqui, tudo que estou falando aqui talvez pode ter uma interpretação da linguagem probabilística, e que é puramente subjetiva. Mas se eu acreditar isso, eu acho que não tem relevância para o nosso tema aqui. Mas eu acho que precisamente um caso subjetivo 100% não serve para justificar qualquer outra conclusão, ou até se a decisão para afirmar que vamos aumentar a sentença, ou por exemplo a prisão condicional, isso não tem nada a ver em relação diríamos, a confiança pessoal do réu sobre a verdade, de algum caso. E isso pode ter um impacto, talvez, a nível irracional sobre a base da prova. Portanto, há várias questões. Talvez estamos interpretando sobre a base
da linguagem probabilística sobre a base das probabilidades subjetivas, talvez não, realmente não estou pressupondo um método ou outro, mas se tivermos essa interpretação, eu acho que certamente não é relevante para a avaliação de risco de recidiva, não é? E, sobretudo, mais importante, sobre a tipologia dos diferentes casos que apresentamos no documento, tá? Agradecido, muito agradecido. A segunda pergunta, bom, que nós temos aqui, temos a Alan Lemardo aqui conosco. Alan Lemardo, será que temos aqui o nosso convidado na sala? Por favor, será que você pode pôr em pé para perguntar? Muito agradecido pela apresentação. Foi realmente extraordinária. Eu estava pensando no seguinte, será que temos espaço para a probabilística da prova, né, os casos da probabilística? E talvez, em algum caso, especificamente nos processos criminais, as objeções para a utilização das inferências algorítmicas e tem talvez algumas considerações morais ou talvez algumas considerações não epistêmicas. Agradecido. The question is whether there might be kind of moral concerns about drawing algorithms. Bom, em relação a essas questões algorítmicas, eu acredito que, e penso que talvez, sem dúvida, tem que haver, não é? Algum consentimento moral sobre as inferências algorítmicas, tem que ter. Bem, você já sabe, se estamos analisando uma inferência algorítmica, não é? Sobre a produção de risco e vemos quais é que são os níveis de periculosidade. Eu acho que já fui bastante pré-epistêmico na minha abordagem, mas eu acho que podemos ter o problema seguinte, porque finalmente você já sabe, estamos colocando uma etiqueta, uma definição como alguém que é perigoso, né? Como já vi no meu artigo, talvez tenha um efeito de estigmatização e talvez estamos acusando alguém ou colocando as etiquetas sobre a base de uma base que não tem todas as provas necessárias e, portanto, moralmente não é correto fazer isso. Depois também podemos ver quais é que são os casos probabilísticos como maneira para justificar dar os passos sobre o aumento da sentença, também a prisão, não é? E, portanto, sobre precisamente as provas que temos sobre a periculosidade e também vemos que, mais uma vez, isso é problemático porque nós estamos passando ação, causando danos a outras pessoas sobre uma falta de provas, né? Mas depois, se passamos ao caso onde simplesmente estamos salientando quais é que são os casos probabilísticos sobre a pontuação de risco algorítmico, eu acho que não há um problema epistêmico com isso. Talvez pode ter, né? Talvez temos algumas inquietações sobre o algoritmo e como é que foi desenvolvido o algoritmo, como é que foi validado. Aliás, muito frequentemente temos esse gênero de inquietações mais ou menos prováveis e estamos satisfeitos com o fato que o algoritmo está sendo muito preciso, foi muito bem validado. E, portanto, o problema epistêmico que podemos nomear e que nos leva à conclusão pode ser, talvez, um problema moral quando passamos a essa conclusão. Sim, acredito que sim, pode acontecer, né? E, portanto, talvez pode haver alguns casos, houve algum debate em relação à jurisdição, mesmo até as conclusões que foram justificadas a nível epistêmico, talvez moralmente podem ser problemáticas. E eu certamente penso que podem ser moralmente problemáticas para dar os passos mais à frente sobre a crença probabilística. E para a criação de uma sentença, não é a prisão condicional. Como eu já falei em resposta a uma das perguntas por escrito, eu acho que isso provavelmente pode exagerar ou reforçar esses padrões ou modelos de desigualdade, né? Não sei se eu respondi à sua pergunta, espero que sim. Bem, agora voltamos a outra pergunta que está escrita. Que gênero de probabilidade probatória poderia, portanto, criar uma crença? Será que a prova... Como é que a prova probabilística pode criar, né, uma crença total e firme? Bom, da minha perspectiva, eu acho que isso vai um pouco mais além daquilo que eu escrevi no meu artigo. Você não pode passar de um clima onde nós temos provas probabilísticas a ter uma crença plena e total, né? Mesmo se as probabilidades forem muito altas, né?
não necessariamente isso significa que vamos ter que justificar e acreditar uma coisa abertamente. Eu acho que finalmente tudo está parcialmente ligado à não probabilística. Eu acho que uma das maneiras onde as pessoas podemos ver isso intuo, né, é sobre os casos probabilísticos que temos à frente, que são bastante persuasivos. Não estou falando simplesmente de casos legais, por exemplo, não sei. Uma lotaria, eu tenho o número 72, mas temos 100 números. Será que talvez eu vou perder ou talvez porque não? No passado a loteria já foi, né? Já os resultados não foram anunciados. Está justificado que o meu bilhete de lotaria perdeu ou não? Eu acho que não, né? Não poderia acreditar, mas poderia também justificar que 99% poderia, né, perder. Nos casos, 99% dos casos poderia perder. E, portanto, há uma probabilidade muito alta, mas não podemos criar, não é, uma crença assim firme em função a perder ou ganhar, né, a lotaria. Eu acho que eu vejo essa intenção da pergunta por atrás. Não há, sem dúvida, uma probabilidade sobre a prova e as condições para serem suficientes e criar uma crença firme. Talvez temos os 100% de probabilidade, talvez, mas aí por atrás pode ter também complicações sobre o espaço infinito, né, das probabilidades. E é muito difícil você conseguir o 100% das probabilidades. Bom, agradeço o esclarecimento. Bem, agora, como já foi pedido, Diego Devecchi tem uma pergunta. Diego Devecchi, por favor. Sim, está se aproximando do microfone. Muito obrigado. Bom, eu vou perguntar em espanhol, se você acha bem, tá? Sim, temos o tradutor aqui. Sim, eu já vi o que pode acontecer. Eu vou parar você, né, para ver que a tradução está funcionando bem. Vou lá checar. Tá? Tá funcionando? Sim? Bom. Tá funcionando. Bom. Muito agradecido. Enfim, eu concordo, né? Se eu entendi bastante bem o argumento, que é legítimo o passo, né, da terminação de um risco a precisamente a afirmação de periculosidade de um indivíduo. Nessa parte do argumento, concordo. Tá certo. Mas a minha pergunta tem muito a ver com esse relacionamento. A inferência é legítima em termos de probabilidade epistêmica, né, da evidência probability, em relação no que diz respeito ao risco que uma pessoa possa agir de uma maneira ou outra, né? Tudo bem? Tá funcionando? Sim. Sim. Por quê? A pergunta é a seguinte. Eu acho que temos uma diferença entre predicar aquilo que são os termos epistêmicos e declarar que pode acontecer um risco como a queda de uma ponte ou o risco de uma pessoa agir de uma maneira ou outra. Eu acho que as ações do ser humano são fatos bastante peculiares. Então, qual é que é o papel que tem para você o fato que aquilo que estamos predicando no risco seja uma ação do ser humano e não um fato ordinário? A pergunta é dupla. Primeiro, qual é que é o papel que tem o azar nesse gênero de casos? É aquilo que a Meponde, que não sei se está aqui conosco, ele trabalhou muito em relação a isso. Então, essa é a primeira pergunta, qual é que é o papel do azar em termos da inferência, da evidência probability do risco. E, em segundo lugar, também, aquilo que a questão também do livre-arbítrio, e depois também qual é que é a ideia da norma, porque a assimetria entre o risco e de uma coisa ou de uma ação humana, eu acho que fica claro, né, com o critério epistêmico de norma-se. Eu acho que ninguém trabalhou tanto esse critério como você trabalhou. Eu acho que se estou predicando que a ponte vai cair, normalmente a ponte não vai cair, né? Eu preciso de uma explicação para que a ponte não colapse. Mas se eu estou falando que existe o risco para alguém agir de uma maneira X, como por exemplo a reincidência
num crime e essa pessoa não reincidir depois de um tempo, não preciso mais nenhuma justificação. Portanto, existe uma simetria enorme em termos, logo no início, que os fatos ordinários não influem, né, o livre-arbítrio, e depois também nos casos onde estamos predicando o risco de uma ação, o critério de Norman se tem um papel bem diferente, né? Thank you. Thank you. Obrigado, muitíssimo obrigado pela pergunta. Eu concordo com você. Se uma pessoa cometeu vários crimes no passado, isso não significa que precisa de uma explicação específica se essa pessoa não comete um crime semelhante no futuro. Utilizar esse vocabulário normativo, essa prova de crimes do passado, não justifica uma conclusão sobre futuros crimes. Mas muitas vezes podemos ter um apoio para as afirmações de como as pessoas vão se comportar no futuro. Um exemplo muito específico, por exemplo, se uma pessoa dizer, se ela falar, podemos utilizar um exemplo jurídico ou um exemplo mais mundano. Por exemplo, um exemplo mais mundano que pode levar à conclusão óbvia. A uma razão para pensar que a pessoa é desiludida, que a pessoa é enganada, precisamos de um tipo de explicação. A pessoa não estava em casa às 5 da tarde, por exemplo, se combinarem que tem que chegar às 5 da tarde, ficou em um engarrafamento, e pode ter um apoio para afirmações sobre como as pessoas vão se comportar no futuro. Dito isso, predizer o comportamento humano é muito difícil e também pode ser diferente em gênero, de predizer se uma pessoa vai cair, se a ponte vai cair, é difícil também. Pode ser bem difícil, mesmo assim. Porém, eu acho que, para responder pessoalmente a sua pergunta, eu acho que não há uma divisa clara envolvendo a noção do apoio normativo. E podemos fazer afirmações paralíticas do comportamento humano, fazemos isso o tempo todo. Podemos dizer, uma pessoa disse que vai chegar às 5 da tarde e a pessoa vai chegar às 5 da tarde, é provável. Isso parece, por exemplo, perfeitamente legítimo. E eu não penso que isso seja que leva uma atenção com a ideia do livre-arbítrio, que podemos descrever as probabilidades. Eu sei que algumas pessoas argumentaram que tem uma tensão entre o livre-arbítrio e descrever a probabilidade do comportamento humano. Eu acho que é uma linha de argumento interessante. E gostaria de pensar mais nisso, mas minha tendência é pensar que, pelo menos nessa fase, nós podemos descrever as probabilidades da ação humana sem vão chegar às 5 da tarde. Provavelmente, não estou sugerindo que essa pessoa não tenha livre-arbítrio, ou que vai chegar às 5 da tarde, é só porque eles têm livre-arbítrio de tomar essa decisão. E esse comprometimento, que eu acho que vão chegar em casa às 5 da tarde. Mas é uma questão geral. E eu diria, geralmente, com frequência temos que andar com cuidado com as afirmações de probabilidade sobre o comportamento humano. Eu acho que quando nós fazemos afirmações probabilísticas do comportamento das pessoas no futuro, baseado no comportamento passado, muitas vezes essas afirmações podem não ser garantidas, porque nós tomamos o comportamento passado como o mais indicativo de resoluções instáveis, que não é comum. Eu respondi muitas coisas, a minha resposta, mas espero ter respondido sua pergunta. Florence também quer colocar uma pergunta. Florence, estou enxergando a Florence no fundo da sala. Florência. Eu só queria sinalizar sobre a referência de 1 para 3 e a interpretação. A probatória. Espera aí. E a objetiva. Probatória e objetiva. Se mudarmos, se passarmos da periculosidade, por exemplo, e se pensarmos não na periculosidade, mas vulnerabilidade ou vulnerável, outro tipo de diferença, vulnerável. Não entendi bem. Substituir a periculosidade
Por quê? No argumento que passa da premissa 1 à premissa 3, em lugar de ferir a periculosidade, pode considerar, por exemplo, outras situações. Por exemplo, uma pessoa é vulnerável. Uma pessoa que é vulnerável. O mesmo processo de ter dados probabilísticos, de, por exemplo, não ter um emprego, por exemplo, não ter emprego. Até pode considerar as mesmas coisas na primeira citação de seu trabalho. Uma pessoa, por exemplo, em lugar de um homem e uma mulher jovem, desempregada, as mesmas considerações para falar, por exemplo, da vulnerabilidade, em lugar de falar da periculosidade. Uma referência diferente. Pode utilizar o mesmo padrão de índice de risco. Vulnerabilidade, é isso que você falou? Vulnerabilidade, essa referência. Nós falamos em situações, pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, em lugar de serem vulneráveis. A gente fala em situação de vulnerabilidade, e essa ideia. Isso parece um objetivo, uma coisa objetiva. Nós queremos falar mais e além da interpretação probatória, mas não queremos falar que a pessoa é vulnerável. Queremos falar em uma disposição contextual, uma situação contextual, que uma pessoa é até frágil. O vidro não é frágil em outro canto. Por exemplo, na Lua, não sei se é uma leitura que permitiria passar de 1 a 3. Mas, por falar de estar em uma situação de vulnerabilidade, fazer uma coisa com essa pessoa em situação de vulnerabilidade, especialmente. Essa pergunta. Obrigada. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que, primeiramente, é de dizer, e você fez alusão a isso também na pergunta, a vulnerabilidade não é descrever uma pessoa em situação de vulnerabilidade, não é atribuir uma disposição como descrever alguém que é perigoso. Eu acho que para estar em uma situação de vulnerabilidade pode ter a ver com a disposição da pessoa, mas também tem a ver com os fatores ambientais, como você falou, o tipo de situação na qual eles estão. Então, eu acho que não podemos passar automaticamente do que eu falei na periculosidade para chegar a conclusões sobre uma coisa como a vulnerabilidade. São fatores bem diferentes em jogo. E até se tivermos uma avaliação algorítmica que fala, por exemplo, que uma pessoa é provável sofrer dano, algum tipo de dano, de um jeito específico, e passarmos uma conclusão da vulnerabilidade, eu acho que isso vai depender dos tipos de insumos utilizados por esse algoritmo, a informação que temos sobre esse algoritmo, porque é claro que se passarmos disso a uma informação de probabilidade, que é provável que essa pessoa sofra algum tipo de dano, e sabemos que isso não é específico, podemos passar então à conclusão de que a pessoa é provável que essa pessoa sofra algum tipo de dano. Tem um tipo de condições da pessoa e levando em consideração circunstâncias das pessoas e também fatos sobre a frequência populacional das pessoas nessa situação. Poderemos justificar, inferir uma afirmação de probabilidade se essa é a afirmação avaliada e podemos passar desse tipo de afirmação a uma conclusão de vulnerabilidade. Eu acho que uma questão bem interessante são o tipo de questões que vamos abordar, mas não podemos pegar a periculosidade e transpor isso para uma coisa diferente como a vulnerabilidade. Não é possível, não, porque a situação pode ser bem diferente. E agora, a última pergunta oral. Federico Arena pediu a palavra para colocar uma questão. Ainda tem tempo. Como quiser, ainda temos mais 5 minutinhos. Então vamos passar a palavra. Vitor,
A pergunta escrita. Dúvida razoável é um padrão da crença na culpabilidade do acusado. Isso poderia ser baseado na evidência? Não entendi muito bem a pergunta. Além da dúvida razoável, é um estandarte que parece precisar de uma crença absoluta na culpabilidade do acusado. Essa crença absoluta poderia ser baseada nas provas? Essa pergunta. Nas provas? Só estou lendo a pergunta. Minha fala não foi sobre os estándares exploratórios e não foi sobre a determinação da culpa. Mesmo assim, eu acho que culpabilizar, além da dúvida razoável, precisa de provas para justificar uma crença na culpa e precisa de mais além disso. Sim, pode ser justificado com provas. É claro que pode ser justificado. Podemos ter provas que justificam a crença na culpa e que demonstra a culpa além da dúvida razoável. Não sei se a tentativa por trás dessa pergunta é se, por exemplo, uma índice de risco de um algoritmo poderia fazer isso. Eu acho que o índice de risco de um algoritmo não poderia desempenhar esse papel. E esses índices não são utilizados comumente na fase de culpa do julgamento para demonstrar a culpa. Eu acho que não deveria ser utilizado desse jeito. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Cíntia Leon Dias, ela pediu a palavra. Muchas gracias. Muito obrigada. Uma pergunta em espanhol, por favor. Temos mais 4 minutinhos. Tente ser sucinta na pergunta. Em relação à questão dos riscos que acontecem, será que isso não seria proveitoso e mais viável para as pessoas que se encontram no centro de readaptação e antes de solicitar a liberdade condicional, antes, mas como uma forma de tratamento, porque vários grupos de perigosos foram determinados, nem tão perigosos, para eles serem separados. E utilizar esse tipo de estatísticas para isso. Eu não entendi muito bem toda a pergunta. Não sei se você está perguntando. Eu não mencionei isso, não. Mas é outro tópico importante utilizar índices de risco algorítmicos para detenção preventiva. É mais uma pergunta sobre se deveria ser utilizado para esse propósito. As pessoas, por exemplo, decisões sobre compromisso civil, as pessoas são detidas porque são autodetidas porque acham que são perigosos para eles próprios e para as pessoas. Os índices algorítmicos poderiam desempenhar um papel nessa área. Eu acho que parte do documento pode levar também a essa situação, a esse cenário, mas também o índice de risco algorítmico só vai justificar uma afirmação de probabilidade probatória e não objetiva. Mas o objetivo da detenção cautelar, prisão cautelar, não é como os objetivos da punição penal. Isso pode levar a uma diferença significativa. Poderíamos tomar a visão de que os índices algorítmicos são muito apropriados para esse tipo de cenário, mas não apropriado para os propósitos de determinar a dosimetria da pena, a sentença, uma liberdade condicional. Eu sei que sua pergunta também é sobre a liberdade condicional. Eu acho que também pode ser muito coerente pegar nessas ferramentas e que devem ser utilizadas no contexto da liberdade condicional, mas não para estabelecer, fazer a dosimetria da pena original. Podemos pegar na liberdade condicional e a sentença original para ter vários alvos e o tipo de considerações que justificam uma coisa, mas não a outra, o mesmo tipo de consideração para justificar outra coisa. Não quero defender essas posições, mas eu acho que há uma lógica no espaço para esse tipo de ponto de vista.
Ficamos sem tempo, mas antes de encerrar a sessão aqui, vou relembrar vocês que os organizadores vão tirar uma foto em grupo do evento ao término da sessão. Então, não saiam da sala, fiquem na sala, na conferência, e vamos tirar uma foto em grupo logo depois dessa sessão. Logo depois do encerramento, mais uma vez, muitíssimo obrigada ao palestrante, o professor Martin Smith, pela ótima palestra, também pelo esforço realizado para responder todas as perguntas colocadas aqui. E muito obrigada aos participantes pelo seu esforço.